Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E esse ano de 2021 eu já iniciei com uma questão de trabalhar apresentando o meu ministério, porque a partir do mês 3, lá para o dia 19 e dia 20 do mês 3, do mês de março, eu vou estar fazendo a inauguração do meu ministério aqui no setor de Manaus, né? E sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. E toda a minha vida eu trabalhei na questão de ensinamento da palavra. Tanto eu prego como ensino, como trago reflexão. Mas o meu foco no meu ministério, eu quero focalizar na questão de reflexão. Porque a reflexão vai fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo que está ouvindo. Quando nós estamos pregando ou ensinando, também a pessoa reflete. Mas aí eu me voltei para a questão das reflexões, porque eu posso trabalhar ela de uma maneira diferente. Mas não quer dizer que nós não vamos cultuar Deus, ou que no meu ministério a gente não vai trabalhar com a questão de uma liturgia de adoração a Deus. Não, tem várias áreas que eu vou estar trabalhando voltada à questão das reflexões. Por exemplo, eu vou trabalhar na área de adoração, né? Eu vou trabalhar na área da defesa da fé, eu vou trabalhar na área da palavra, eu vou trabalhar na área da questão de mensagem de última hora, eu vou trabalhar em relação à família, eu vou trabalhar em relação à questão de batalha espiritual e vou trabalhar relacionado à questão da escola bíblica. Então, tem umas 7 áreas que eu vou estar aí trabalhando, focalizando. Mas a central de tudo isso é a questão de missão. Tudo que eu for fazer dentro das reflexões, voltado dentro dessas 7 áreas que eu estou te apresentando aqui, mas o principal foco é missão, fazer com que a gente faça uma obra missionária relacionada a essas 7 áreas. Se eu for falar sobre a questão de adoração, no dia que eu for falar sobre adoração, vamos focar a questão da missão dentro da adoração. No dia que eu for falar sobre a relacionada à questão da defesa da fé, eu vou falar sobre a questão da missão. E assim sucessivamente, cada uma dessas 7 áreas, eu vou estar focalizando missão, mas trazendo de uma forma reflexiva para as pessoas, reflexão, que pode ser um período curto de mensagem, onde eu posso apresentar 3 áreas em cada dia da semana. Por exemplo, eu vou trabalhar na questão de quarta-feira, nas sexta-feira e aos domingos, onde eu posso, dentro de cada dia da semana, apresentar 3 áreas. Por exemplo, se eu quiser falar sobre adoração, defesa da fé e palavra, numa só reflexão, num só dia de, vamos supor assim, que seja um culto, eu posso falar. Então, se a pessoa que está ministrando, o palestrante, seja o pregador, o ensinador, o discipulador, se ele for designado para falar nessas 3 áreas, beleza, ele vai falar sobre adoração, vai falar sobre defesa da fé e vai falar sobre palavra, mas focalizando a missão dessas 3 áreas, aonde você vai obter uma bagagem extraordinária na sua vida, porque o que está faltando hoje são pessoas que conhecem as escrituras. A maioria das pessoas estão perdendo o foco da sua vida cristã, porque estão usando mais só rede social, usando mais só a internet, usando mais só os meios de comunicação. Mas sabemos que tudo isso são ferramentas que agregam a nossa vida cristã. Mas você não pode ficar preso só numa rede social o dia todinho, né? Você não pode ficar preso o dia todinho só num celular, só num tablet e assim por diante. Não, você vai ter que ter um equilíbrio. Bíblia no sentido fisicamente, pegar a Bíblia literalmente e ler, estudar, se aprofundar, pegar livros bons
não só livro virtual ou digital, mas pegar o livro físico, porque é onde você vai aprender mais do que aquele que você pega na internet. Na internet você tem uma velocidade de ver mais, mas você pega menos. Quando tu pega o material fisicamente em mãos, você absorve mais conhecimento. Isso é uma experiência que eu tenho. Mesmo nos primeiros dias que eu aceitei Jesus, eu me aprofundei nessa área. Busquei muito conhecimento, né? Mas tudo tem que ter um equilíbrio. E hoje eu quero trazer a reflexão voltada à questão da santidade dentro do assunto construindo paz. São 365 dias nesse ano de 2021 que eu vou estar falando sobre a questão de paz. Mas eu vou estar agregando outros assuntos dentro do tema paz. Hoje eu quero agregar a questão da santidade dentro de construindo Shalom, que é construindo uma paz. Aquilo que eu recebi de Deus, aquele que fez o céu e a terra, de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, eu vou repassar para você, porque até o próprio Jesus falou: eu vos deixo a paz, né? Então eu recebi a paz no dia que eu me decidi para Jesus. No dia que eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, eu recebi a paz automaticamente. Então, hoje eu quero falar relacionado à paz. Você pode aí pegar a sua Bíblia, né? A reflexão ela vai passar um pouco aí de 20 minutos, porque eu quero me aprofundar mais um pouco. Mas vale a pena você, quando estiver ouvindo essas reflexões, você se inscrever no canal, ir lá naquele sinozinho lá e dar um clique lá para poder você, todas as vezes, receber notificações relacionadas às reflexões novas que eu vou estar colocando no canal. Hoje a reflexão número 115, ou seja, aliás, corrigindo, reflexão número 105. Hoje a reflexão número 105. E eu quero usar o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 14. Pega a sua Bíblia aí e acompanhe juntamente comigo, que fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que eu estou agregando a questão da santidade dentro da questão de construindo paz? Por quê? Porque tudo tem a ver. Não tem como você ter paz se você não tiver santificação, se você não se santificar, se você não trabalhar na questão da santidade. Se não tiver santidade, não tem paz. Quando você vê crente atribulado, crente angustiado, crente de cabeça baixa, o crente sem uma concentração, desorientado, perturbado, sem direção, sem foco, pode ver que ele não está trabalhando na questão da santidade. Eu não estou falando de uma santidade voltada à regra, né? Regras, né? Tabus, não é isso. Porque nós sabemos, se a gente for buscar material voltado à santidade, é o que você vai mais encontrar, é conhecimento voltado à questão da santidade e santificação. Você pode ir aí na CPAD, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e procura lá material. Tem muitos livros teológicos, muitos livros bons de PhD, pessoas profundas no assunto, e compra esse material, faça uma estante lá na sua casa e comece a armazenar esse material. Ah, mas pastor Edson, eu posso ir na internet? Não é a mesma coisa. Você tem que ter esse material em casa, para você estar sempre revisando, sempre atualizando, buscando mais conhecimento voltado a essa área, para que você não seja enganado. Como assim, pastor Edson? Tem muitas pessoas que estão interpretando santidade com regras que o homem passa dentro da igreja, que algumas denominações passa para seus membros, passa para suas ovelhas. E aí a gente vê muitas pessoas sem paz, muitas pessoas desassossegadas. Por quê? Porque aprenderam relacionada à santidade de uma maneira incorreta.
e de uma maneira antibíblica. São um conceito que o próprio homem criou para repassar para os seus membros. Aquilo que eles aprenderam, eles repassaram e não pretendem buscar conhecimento, porque tem muitos que falam que se vou buscar conhecimento teológico, se preparar, fazer um curso, tem mais uma capacitação, teologicamente falando e bíblica, muitos acham que é até pecado. Então você vê como é a ignorância do homem. Você tem que estar sempre buscando conhecimento, para que você não possa ser enganado. Por quê? Porque até a própria palavra de Deus fala que muitos perecem por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Das Escrituras Sagradas. Por isso que nessa manhã, nessa reflexão, eu quero te apresentar a questão da paz. Construindo paz. A paz é algo que é construído. Você recebe ela, mas você tem que estar cultivando ela, Você tem que estar regando ela, para que você não venha perder essa paz. O que o inimigo faz? O inimigo, ele tenta, de todas as maneiras, tirar a paz da sua vida, porque se ele conseguir tirar a tua paz, acabou a santidade. Então, aqui o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está falando que segui a paz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui aos Hebreus, o apóstolo Paulo está exortando a igreja aos Hebreus para que ele venha aquele povo, viesse seguir a paz com todos. Agora, nem todos querem ter a paz, mas você vai ter que ter paz com ele. Porque pode ser que você queira paz e a pessoa queira guerra. Mas não existe guerra aonde você quer paz. Você quer paz, se a pessoa do outro lado quer guerrear, é problema dele. Você está com paz e a outra pessoa está com guerra, por exemplo. Mas você mantenha firme, e não queira guerra, queira paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero te falar é: o que é santificar? O que é santidade? O que é santidade? Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Então, o que é que significa santidade? Pega aí e note, para você saber o que significa santidade. Não é regra que o homem cria dentro da igreja, dentro da sua denominação. O que é santidade? Santidade é a pureza perfeita de Deus. Primeiro, o que é santidade? O que é santidade? Primeiro, santidade é a pureza perfeita de Deus. Segundo, que não tem mancha algum de pecado. Então a santidade, a palavra santidade significa isso. Santidade significa isso, pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Então, na Bíblia, a santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza do pecado. Todo crente é chamado para ser santo. Beleza? A Bíblia diz que Deus é santo. Esse é o seu caráter. Deus é perfeito. Ele não tem falha nem erro algum. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. Hebreus 12, 14, que eu acabei de ler. Então, santidade é isso. Não é regras. Não é regra. Porque o que acontece hoje? As pessoas interpretam a questão da santidade. E não é. De jeito nenhum. São coisas que agrega, que você pode vigiar para que você não venha perder a sua santidade. Porque se você perder a sua santidade, você perde a paz. Porque a paz você recebe de Deus. A santidade também você recebe de Deus. Não é algo que você alguém vai te dar. Você recebe. Como assim? Todos que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador é o quê? É santo.
E todo santo é o quê? Todo santo, ele já está dentro do conceito de santidade. Santidade também vem da questão de santo. Eu não estou falando de santo, aquele santo que as pessoas, que algumas denominações canaliza, não. Vamos fazer uma canalização sobre essa pessoa, e aí nós vamos partir agora a adorar, a fazer petição, a fazer pedido a este santo. Não, eu estou falando de um santo de carne e osso, que respira, que fala, que somos nós. Eu sou santo, você é santo. Por quê? Porque você aceitou a Jesus. E Jesus é santo. E seus filhos é santo, como a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos santos por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz tudo isso. A Bíblia diz que todo salvo é santo. Todo salvo é santo. Quando você se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, você dedica sua vida a Deus agora. Jesus, o santo, mora dentro de você e ele os purifica de todos o pecado. 1 Coríntios 6:11. Então, você é santo por intermédio de Jesus Cristo. Não queira criar regra achando que essas regras ela vai te tornar mais santo, porque não vai. Ela vai prejudicar a sua vida. Por quê? Porque quando Deus nos fez como um ser social. Você é um ser social. Você não pode dissocializar, porque quando você dissocializa, cai no perigo de você entrar dentro de um fanatismo daquilo que você acredita. Eu aqui não estou te apresentando uma religião, eu estou te apresentando aqui um conhecimento bíblico, eu estou te apresentando aqui as Escrituras Sagradas, uma reflexão falando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui em placa de igreja, não. Estou aqui apresentando o meu ministério relacionado à questão de construindo paz. Shalom, paz, é o que nós estamos precisando. Que muitos não estão tendo essa paz. E é muito perigoso você perder a paz. E não pode de maneira nenhuma. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo aqui. Que as pessoas interpretam a coisa errada. Quando eu aceitei a Jesus, logo no início, eu era lutador de artes marciais, eu era um karateca. Beleza? Naquela época, um lutador, que era um lutador de boxe, estava no culto, e aí viu que eu praticava artes marciais, e só pega lá o seu kimono, pega lá as suas faixas, pega tudo que você tem e traga aqui e nós vamos queimar. Beleza, eu fui com toda a minha inocência, coloquei todo o meu material nas mãos dele e eles foram lá e queimaram. Mas se você for ver hoje, isso faz parte de uma vida social da pessoa, né? Você praticar um esporte, porque o karateca é karatê, é um esporte. Mas na época valeu aquilo ali. Por quê? Porque eu tive aquela atitude e teve um efeito. Por quê? Porque eu me afastei daquelas atividades e aí eu me dediquei mais à minha vida espiritual. Mas hoje a gente vê que muitas vezes isso é uma ignorância, é falta de conhecimento. Que aquele lutador de boxe, se ele tivesse um conhecimento mais profundo das Escrituras, ele tinha me aconselhado de outra maneira. Se fosse hoje, no conhecimento que eu tenho, eu não abandonaria o karatê. Por quê? Porque eu já tenho um equilíbrio relacionado a essas coisas. Naquela época eu não tinha. E Deus até permitiu que isso acontecesse para poder trabalhar na minha vida. Mas não é fácil, de maneira nenhuma. É o que eu quero te dizer, que se você é um praticante de um esporte, de artes marciais, não quer dizer que você não é santo. E não quer dizer que você está pecando contra Deus. Não, é um equilíbrio que você vai ter que ter. É um equilíbrio. Tudo aquilo que você foge do equilíbrio é pecado. Tudo nessa vida é pecado quando não tem equilíbrio. Por exemplo, vamos citar outro exemplo aqui, que as pessoas interpretam a questão da santidade. Eu não posso ter uma televisão em casa. Quem foi que disse que o crente não pode ter uma televisão em casa? A televisão não é o pecado, não é a televisão, né? As programações que vai passar na televisão
é quem pode representar impureza, que pode te levar a você pecar, mas aí você é santo. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Você agora é guiado pelo Espírito. Que coisa é essa que você não pode ter uma televisão em casa com medo de pecar? Então você não está liberto. Uma pessoa liberta, ela não tem medo de ter uma televisão em casa. Quando a pessoa tem medo de alguma coisa é porque ela não é liberta. Precisa de uma libertação. Então, não é pecado você ter uma televisão em casa. É só um exemplo. Ah, meus filhos não podem ficar de frente à televisão porque está pecando. Não. Hoje, se você pode classificar as programações dentro daquilo que você pode passar para os seus filhos. Você pode configurar a televisão para passar só aqueles canais mais educativos que seus filhos podem assistir. E aí não vai estar pecando e nem vai estar perdendo a santidade. E nem vai estar atribulado. O que atribula a pessoa é você dissocializar as coisas. Você não pode assistir uma televisão, mas a televisão faz parte da nossa vida social. Se a pessoa não assiste uma programação para saber o que está acontecendo no mundo, ele vai se isolando. E todo isolamento, ele é prejudicial à pessoa. Por quê? Porque você vai isolar os seus filhos. Você vai isolar você mesmo. Ah, não posso assistir televisão, então vou sair daquilo porque aquilo é pecado. Não. Você peca mesmo sem uma televisão dentro da tua casa, tu vai pecar. Que é isso, pastor Edson? Eu estou falando a verdade. Pode pegar uma pessoa e jogar no maior deserto da vida, onde ele não vai ver nenhum tipo de comunicação com nenhum ser humano. O que vai acontecer? Ele peca a mesma coisa. Ele vai pecar da mesma maneira. Não é a questão de você estar num ambiente que você vai pecar. Pode até proporcionar, mas você peca se você quiser. Se você quiser pecar, é uma escolha. Pecar é uma escolha, né? Pecar não é dizer assim, eu vou te jogar lá, e aí você vai pecar. Não, calma aí. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez você liberto e conhecereis a verdade, você só inverte o papel se você quiser. É se você quiser. Então, o que eu te aconselho nessa reflexão, que você tenha uma televisão em casa. Ah, mas a minha denominação não aceita. Meu filho, então você tem que sair dessa denominação. Tem que sair dessa igreja e procurar uma igreja equilibrada. Porque uma igreja, uma denominação que proíbe os seus membros a ter um conhecimento a mais sobre as coisas, não está muito certo não. É quase uma seita. Isso é quase como ser uma visão de seita, onde está te restritando de tal forma como quer ser dono de você, que você não pode fazer nada. Mas vai lá na casa dele, vai lá na casa desse pastor, para ver se lá não tem uma televisão na casa dele, para ver se ele não tem um celular, para ver se ele não entra na rede social. Proíbe os seus membros, mas lá ele tem. Então tá tudo errado, meu filho. Sunta bem. Sunta para que você não seja uma pessoa radical. E quando você é radical, mata a sua fé. Você morre, porque você não vai aguentar levar um radicalismo desse avante. Por quê? Porque toda pessoa que é radical, ela é propícia a cair. E quando ela cai, é mais difícil de se levantar por causa da forma que ela se expressa, né? E o mundo que ela quer viver, que ela não consegue viver, né? Então isso é muito prejudicial à saúde. E temos que vigiar nesse ponto. Então, a minha reflexão chegou 24 minutos e eu termino aqui. Mas eu vou dar continuidade ainda sobre essa questão da santidade, né? Sobre a questão da santidade. Porque se você não tem a santidade, você também não vai ter paz. Então é uma coisa assim, uma coisa anda de mão dada. Você tem santidade, você tem paz. Você não tem santidade, você não tem paz. Tá bom, meu irmão? Mas eu vou ainda voltar mais um assunto voltar a essa questão. É porque a reflexão ainda tem que ser curta. E depois eu vou dar continuidade de novo, tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.